fazer um resumão aqui, né, para quem não está. Em síntese, dá para a gente fazer esse paralelo de tudo aquilo que a gente falou quinta-feira passada. A gente falou que a tendência é a gente construir e passar a viver uma falsa identidade. Por quê? Porque a gente tem a tendência a basear nesses padrões humanos, padrões sociais. Se a gente não basear quem nós somos, a nossa identidade nos padrões humanos e sociais, a gente vai construir essa identidade a partir de que família eu vim, que país eu vim, que ambiente eu fui criado, né? E muitas vezes o ambiente que a gente foi criado, a cultura que a gente foi criado, nos leva a construir uma autoimagem distorcida, um autoconceito, um conceito de si mesmo distorcido. E a gente passa a acreditar naquilo, a gente passa a viver aquilo como se fosse uma verdade. E a gente passa, às vezes, passa uma vida inteira numa busca frustrante, né, de se encontrar. E a gente passa uma vida inteira vivendo para corresponder àquilo que eu acho, né, que as pessoas gostariam que eu fosse. Então, por isso que a gente acaba vivendo, não é a nossa identidade verdadeira, né, que é uma visão de Deus, de quem eu sou, de onde eu vim, do meu valor, né, que eu sou filho amado de Deus. Como filho, eu sou único, sou digno, sou especial, né, de onde vem o meu valor. O meu valor é incalculável, né, para Deus. Então, em vez dessa autoimagem distorcida, a gente sabe que a gente tem uma imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito. Não que nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas na essência, tudo que Deus criou é maravilhoso, é perfeito, é bom, é especial, né? O que Deus fez, Ele fez de propósito. E nós vimos uma passagem bíblica que eu vou repetir ela no decorrer da palavra hoje, né? De como Deus nos formou de forma especial, de como Ele colocou todo o seu amor na formação de cada um de nós, né? De cada detalhe, né? Do mais íntimo do nosso ser. Então, muitas vezes muitas pessoas têm a sua singularidade roubada. Esse sentimento de pertencer, de ser único, de ser especial, por algum motivo, por rejeição, por abuso, por agressividade, por ausência, por indiferença, alguma coisa pode ter rompido, pode ter roubado, quebrado essa singularidade, né? E em Cristo, Deus restaura a nossa singularidade na área aonde ela foi quebrada, né? Nós temos essa singularidade restaurada, porque a gente sabe que nós somos, em Deus, nós somos único, especial, né? Digno de valor. Então, quando a gente vive nessa falsa identidade que a gente vai construindo na nossa história, daquilo que a gente vai recebendo, a gente acaba vivendo sempre dependendo de algo ou de alguém para validar quem eu sou. Sabe? Aquela necessidade de ter sempre um feedback, uma reafirmação do outro, um reconhecimento. É uma necessidade, é como se eu não existo como pessoa. Como eu não tenho clareza de quem eu sou, então eu não existo como pessoa, eu não sei o que eu quero, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então eu sempre vivo na relação, eu existo junto com os outros, eu dependo da aceitação, do reconhecimento, da correspondência do outro, para me sentir amado, aceito e para me sentir existente mesmo, né? Só que na nossa verdadeira identidade em Deus, eu não dependo de algo
nem de ninguém para me sentir que eu existo, porque eu já sei que eu sou único, especial e digno para Deus, né? Então, como eu disse, uma busca frustrada de aceitação, porque quanto mais a gente pode passar uma vida inteira tentando achar significado e valor pelos nossos próprios esforços, e a gente não vai achar. Vai ser uma vida inteira frustrada, porque a única fonte de significado é Jesus Cristo, é ser filho de Deus. Não há outra fonte de significado que realmente satisfaça, né? Que realmente preencha o vazio da nossa vida. Então, viver para corresponder a expectativas, para se sentir aceito ou amado. E em Deus, na minha verdadeira identidade, eu sou livre para viver tudo que Deus planejou, tudo que Ele me fez para ser. Então eu sou livre, eu não preciso ficar gastando uma energia para ser o que eu acho que os outros queriam que eu fosse, ou esperam que eu fosse, né? Mas eu sou livre para viver aquilo, o plano de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, né? E a palavra de Deus diz que os planos de Deus para a nossa vida, né, são altos, são planos de paz, né, de vida em abundância, né? Então, quando eu vivo essa falsa identidade, a gente não desfruta da plenitude de ser filho de Deus. E o inimigo consegue roubar, né? A gente falou disso aqui. O inimigo, ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a nossa identidade também. Como? Colocando dúvida, confrontando. E eu falei aqui da tentação de Jesus. Que o diabo, quando foi tentar Jesus, ele disse: se você é mesmo filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Se você é mesmo filho de Deus, será que você é mesmo filho de Deus? E será que o diabo não faz isso com a gente? Ele faz o tempo todo. Né? Ele confronta, ele questiona, ele coloca em dúvida a nossa identidade. Será que você é filho mesmo de Deus? Ah, mas por que isso acontece na sua vida? Cadê as bênçãos? Por que as promessas de Deus não estão se cumprindo? Né? Então, em síntese, foi isso que a gente falou semana passada. E a gente vai continuar, então, conversando sobre isso. Eu quero falar, então, hoje, sobre, já que agora a gente tem clareza, a gente conversou semana passada sobre isso, ter clareza e convicção de quem eu sou, da minha verdadeira identidade. Então, agora que a gente tem clareza e convicção de quem nós somos, vamos passar a ser nós mesmos, né? E é interessante o que está dizendo aqui, ó. Seja você mesmo, porque todos os outros já existem. Não há outro igual a você. O plano que Deus tem para você, Ele só tem para você. O que Deus tem para fazer através da sua vida, na sua vida, Ele só tem para fazer na sua vida. Né? Não de mais ninguém. Cada um é único. E Deus tem um propósito para cada um. Né? Então, por quê? Porque vale a pena ser você mesmo. Eu vou tentar mostrar para vocês, né? Por isso que eu coloquei, depois de ter clareza e convicção de quem você é, da sua verdadeira identidade em Deus, passa a ser você mesmo, porque vale a pena. Por que vale a pena? O que vocês acham? Por que vale a pena? É muito normal o desejo de ser outra pessoa, vamos ser sinceros aqui, né, com a gente mesmo. Quem é que nunca sofreu, né, ou não se viu tentando ser outra pessoa? Eu já tentei ser outra pessoa, né? As pessoas, eu tenho um temperamento, uma personalidade introvertida. Eu sou tímida, eu sou introvertida. Eu sou aquela quietinha no meu canto, né? Que às vezes passa a imagem de metida, né? De indiferente, de arrogante. Então, a gente às vezes se pega e a gente sofre tentando. Então, teve fase na minha vida que eu pensei,
Não, eu vou ser uma pessoa bem-humorada, eu vou ser mais expressiva, porque as pessoas falam, não, você é tão séria, por que você é tão séria? E aquilo vai incomodando, né? E quando você não tem clareza, eu não tinha clareza de quem eu era, da minha verdadeira identidade. Então, essa pressão acaba refletindo muito. Eu já quis ser uma pessoa mais ousada, né? Eu já tentei ser igual ao meu marido, quem conhece meu marido sabe, né? Ele é social, ele é expressivo, ele é ousado, parece que não tem medo de nada, né? E parece que fica assim, sempre rodeado de pessoas, todo mundo, não é? Nossa, popular, né? Então, eu vou ser igual a ele. E o que acontece? Por que vale a pena ser você mesmo? Muito simples. Primeiro, porque ser outra coisa é bem mais difícil. É bem mais difícil, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho você tentar ser outra coisa que você não é, comparando, você ficar competindo, né? Então, vale a pena ser você mesmo, primeiro por isso, porque tentar ser outra coisa, né? Tentar ser outra pessoa é um desgaste de energia muito grande, é muito maior, né? É improdutivo. Por que é improdutivo? Porque se a intenção é tentar ficar parecido, né, para ser aceito no grupo, né, para fazer parte do grupo, isso geralmente não é alcançado. É o contrário que acontece. Quando a gente tenta se disfarçar, vamos dizer assim, né, usar as máscaras para ser aceito, geralmente a gente não é aceito, tá mais fácil para ser rejeitado, porque as pessoas elas vão percebendo, por mais que a gente ache que não, né? É viver preso a uma falsa identidade que traz todas aquelas consequências que a gente viu naquele quadro, né? De viver por causa de uma autoimagem distorcida, gera autopiedade e insatisfação. Por quê? Porque eu vivo me comparando. Olha o que ele tem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente começa a olhar para a gente com pena, com inferioridade, né? E eu falei também semana passada aqui que a gente começa a baixar os padrões de qualidade das nossas escolhas, das nossas atitudes. A gente começa a se achar tão menos, né? Que a gente começa a se contentar com pouco. E aí tudo começa a servir. Né? A pessoa, por exemplo, que está procurando alguém, já começa, mas também ninguém é perfeito, né? Também não é tão ruim assim. Então a gente fala um pouco sobre isso. E ela disse essa frase: precisamos parar de nos pressionar para sermos iguais às pessoas que achamos que são melhores do que a gente ou perfeitas. Porque não são. E é mais frustrante, né, Gisele? Quando você percebe que não consegue, você sai mais frustrado. Exatamente, porque você nasceu para ser você, né? E você não vai ser o outro, você vai ter um desgaste de energia, vai se sentir frustrado, cansado, decepcionado e triste. Essa é a verdade, né? Então, uma vida de disfarce não é nada fácil, né? Viver sempre com uma capa de disfarce, aquele coisa que pesa, né? E você tem que viver ou mascarado ou disfarçado, não é nada fácil, né? É uma vida complicada. Então, segunda coisa, porque sempre vai ter alguém que não gosta de como você é. Então, tem essa palavra, eu usei muito um livro que eu gosto muito, chama 7 Níveis de Intimidade. E esse autor, ele fala muito sobre isso. Eu até quero preparar
uma sequência de estudos com 7 níveis de intimidade desse livro, porque é excelente. Então, vou me comprometer, preparar e a gente fazer uma série de estudos, porque vai ser muito bom, né? Então, assim, independente do que você faça, sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito. Sempre vai ter alguém que não vai se identificar com o seu jeito, com o seu estilo, né? Independente do que você faça. Porque tem pessoas até que estão insatisfeitas com tudo. Até mesmo porque elas também, né, muitas vezes, não têm clareza de quem são, né? Então, independente do que você faça, sempre vai ter alguém. Você pode ter lá um cabide de máscaras. Ah, não, para conviver com essa pessoa, para essa situação, eu vou com essa máscara, para aquela essa máscara. Você pode ter um guarda-roupa lá, um cabide de máscaras. Vai ser um desgaste enorme e não vai resolver nada. Vai ser improdutivo. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai gostar e alguém que não vai gostar. Então você poderia passar a sua vida inteira tentando agradar. Nem Jesus agradou os gregos e os troianos, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E a gente também não vai agradar. Então esse autor, ele fala uma frase assim que eu acho excepcional. Ele diz o seguinte: já que algumas pessoas vão gostar de mim e outras não, é melhor ser eu mesmo. Assim, pelo menos, saberei que quem gosta de mim, gosta mesmo de mim. Então, vale a pena ser eu mesmo. Né? Primeiro, que a gente viu, porque é muito mais difícil tentar ser outra coisa. Né? E porque sempre vai ter alguém que não vai gostar. Então, se sempre vai ter alguém que vai gostar e não vai gostar, melhor ser mesmo, porque é muito mais simples, que é o terceiro motivo, né? É muito mais simples e melhor ser o que você já é. Muito mais fácil, né? Do que tentar ser uma coisa que você nunca vai ser. Já pensou que dificuldade um cachorro querer viver no mar? Muitas vezes a gente faz isso. A gente é um cachorro querendo ser um golfinho, muitas vezes. Né? E é um sofrimento tremendo, desnecessário, porque não vai dar em nada. Você não vai chegar ao objetivo que você quer, que é ser aceito, que é ser amado, né? Que é agradar todo mundo. Não vai resolver. Para ser o que você já é, não precisa inventar uma verdade. Você não precisa inventar uma verdade para aquilo que você realmente é. Né? Então, por isso que é mais fácil. E esse autor, ele fala o seguinte, que a gente precisa parar de se comparar com os outros e começar a ser completamente aquilo que Deus nos fez para ser. Porque tem coisas, sempre vai ter coisas que uns conseguem, os outros não. Que eu sou boa e você não. Sempre vai ter algumas coisas que eu vou saber fazer melhor e você não. Né? Nós somos diferentes. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber as coisas que eu sou boa, as coisas que eu não sou. E parar de me chatear com isso. De que eu não sou boa no que o outro é, mas eu sou boa em algumas coisas. Né? E isso já é muito bom. Então, para ser o que você já é, passa a ser o que Deus fez para ser. Né? E aí a gente precisa buscar em Deus. Deus, qual é o propósito que tu tens para a minha vida? E não é muito simples a gente largar tudo nas mãos de Deus. É um ato de fé. Né? Eu estou vivendo isso intensamente na minha vida, né? Porque eu estou aqui há 2 meses. Então, muitas vezes quando eu sempre falava, né? Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Que eu quero estar no centro da tua vontade. E Deus
né? Eu falo assim, eu quero ser o que o Senhor me fez para ser. Tá bom, então pega a sua malinha aí, faz a sua trouxinha, que eu vou te levar para uma terra estranha. Deixa tudo que você construiu aí, a sua vida. Deixa tudo que você construiu aí, sua vida estável, né? Tinha 2 anos que eu tinha inaugurado a minha clínica de psicologia, o consultório dos meus sonhos, e Deus pega e fala assim, agora, você quer ser o que eu te fiz para ser? Então não foi isso aqui não. Então pega a sua trouxinha aí e vamos, né? Mas parece mais complicado, mas não é. É mais simples. Porque isso é o que eu já sou. Vocês não têm ideia a satisfação que eu estou vivendo. Assim, não sei nem explicar direito. Porque eu sinto exatamente isso. Eu fazendo aquilo que Deus me fez para ser. E lá eu estava com o meu consultório dos meus sonhos, estava com a minha clínica, estava indo muito bem, mas eu não estava sentindo isso. Eu não estava sentindo essa, sabe, essa completude, assim, essa satisfação, esse prazer, essa paixão, assim, não estava. Então eu tenho certeza de que eu estou sendo aquilo que Deus me fez para ser. Né? E isso é muito simples, isso traz alegria, isso traz satisfação, isso é melhor. Tá bom. Então, só para completar, me lembrei aqui, vou voltar a falar do inimigo. Porque o inimigo, ele não descansa. E ele tenta mesmo tirar essa liberdade da gente viver e usufruir aquilo que Deus tem para nós, a identidade verdadeira nossa em Deus, né? E isso para desviar a gente do propósito de Deus, né? Ele fica questionando, como ele disse, porque se Jesus não tivesse clareza de quem ele era, tivesse cedido ao confronto, à pressão de Satanás, Satanás teria conseguido desviar Jesus do propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Então, muitas vezes, o diabo consegue nos tirar, nos desviar do propósito, porque ele consegue nos confundir e colocar dúvida no nosso coração de que é isso que Deus me fez para ser, né? Então, se é mais simples, se é mais fácil, né? Se vale a pena mesmo, por que então que a gente não é a gente mesmo? Por que a gente ainda continua vivendo nos disfarces? Né? Se é mais pesado, se disfarce aquele negócio que pesa, aperta, machuca, dá trabalho, é um desgaste de energia bem maior. Muitas vezes, pode ser que eu não saiba de tudo que a gente já falou, né? Muitas vezes as pessoas não têm clareza da sua identidade mesmo verdadeira, né? Tudo que a gente falou, a gente vai construindo segundo aquilo que é passado para a gente, as expectativas que vão colocando para a gente, um autoconceito, uma autoimagem distorcida. E a gente passa a viver aquilo, a gente passa a viver uma falsa identidade para corresponder àquilo que eu acho que esperam que eu seja. Podemos dizer que o motivo principal porque nós não somos nós mesmos é porque nós temos medo da rejeição, né? Queremos que as pessoas deixem de nos amar e de nos aceitar se nos conhecerem de verdade. Então a gente acha que a gente pode prestar atenção, em algum momento a gente parou fazendo essas perguntas, né? Se soubessem quem realmente sou, será que me amariam? Ou continuariam me amando? Né? Ou me amariam
emprego, iriam querer minha companhia. Então, o maior motivo é porque a gente tem receio que se a gente se mostrar exatamente como a gente é, as pessoas não vão querer ficar com a gente, as pessoas não vão nos amar da mesma forma, né? As pessoas não vão nos aceitar da forma como nós somos, né? Só que, apesar de nos escondermos para achar que as pessoas vão nos amar menos, se nos conhecerem de verdade, na maioria dos casos acontece o contrário. Não é isso que acontece, né? Por a gente, na verdade, é uma dor, é um sofrimento, porque no fundo a gente sabe que as pessoas estão gostando e amando de uma pessoa que eu não sou, é o meu disfarce, daquilo que eu estou passando, né? As pessoas, na verdade, eu sei que elas não estão me amando, eu mesma, porque eu não estou sendo eu mesma, porque eu não sou eu. E a gente sabe no fundo que não é. Então a gente acaba sofrendo mais e em algum momento as pessoas percebem. Porque ninguém consegue viver disfarçado o tempo inteiro. Convivendo com a gente, uma hora a gente se entrega. Né? Não tem jeito, né? E a gente precisa entender e aprender algumas coisas muito interessantes que esse autor traz, né? Que eu gosto muito, como por exemplo, quando nos dispomos a correr riscos e nos mostrar como somos, descobrimos que quase todas as pessoas ficam aliviadas em saber que somos humanos, porque elas também são, e elas também têm os mesmos medos. Né? Então, quando a gente se dispõe a correr esse risco, de se mostrar, de ser você mesmo, você acaba sendo mais aceito. As pessoas, elas se sentem aliviadas e elas acabam nos aceitando mais. Se a gente entender isso, né, e começar a viver essa experiência, a gente vai ver que é verdade. Então, você pode se surpreender ao constatar que as coisas que causariam rejeição, que você acha que causariam rejeição, fazem as pessoas amar mais você. Então, faça o teste, você vai se surpreender com isso, né? Quando revelamos as nossas fraquezas, as pessoas se sentem mais à vontade. Não faz sentido? Quando a gente se revela, a gente mostra que a gente é humano, que a gente também tem limitações, a gente revela as nossas fraquezas, as pessoas elas acabam ficando mais à vontade. E elas acabam se aproximando mais da gente. Isso cria uma intimidade nos relacionamentos. Né? E é isso que esse autor fala, que a intimidade, ela só acontece quando nós nos abrimos, quando a gente se expõe. Né? Então ele fala o seguinte, né? Esse é o autor do livro. Embora tenhamos medo de nos abrir por causa da possibilidade de rejeição, só nos abrindo é que poderemos ser amados de verdade como nós somos. Né? Olha só o que mais que ele fala. Queremos desesperadamente ser amados tal como somos. Queremos. Mas tememos tanto a rejeição, se a gente se mostrar como é, que preferimos que nos amem por sermos diferentes do que somos. Eu acho assim fantástico essa frase dele, né? Eu gosto muito, porque a gente quer tanto ser amado como a gente é, poder ser eu mesma e ser aceita como eu sou, né? Mas com medo de as pessoas não me amarem como eu sou, eu prefiro viver o desgaste de energia, o sofrimento, a frustração, e prefiro que me amem por eu ser diferente do que eu sou. Amar uma outra coisa que eu não sou. Aquilo que eu acho que as pessoas gostariam que eu fosse. Aquilo que eu acho que as pessoas esperam que eu seja. Né? Aquilo que eu acho que as pessoas
tem a expectativa que eu seja. Isso produz insegurança muito grande, né? Porque você nunca sabe qual é o limite, né, dessa aceitação. Então você faz alguma coisa para as pessoas te aceitarem, mas você não sabe em que ponto, qual é o limite que você tem que fazer para ser aceito. Então isso deve produzir uma insegurança muito grande nas pessoas, porque ela não sabe, né, até quando eu posso ir com essa história, até quando. Então qualquer sinal, qualquer sintoma que aquela pessoa sinaliza com rejeição para essas atitudes, aí a pessoa entra em desespero, eu já fiz tudo, já, o que eu faço mais para ser aceito? Então realmente é muito, tem uma insegurança muito grande. Por isso que eu acho que esse autor ele traz algumas coisas assim, bem valiosas, né? Quando eu li esse livro, aquela frase de que, já que sempre vai ter alguém que vai gostar, alguém que não vai gostar, eu nunca vou satisfazer todo mundo, o negócio é o mesmo, porque é mais simples, para mim é mais fácil, né? E eu busquei isso foi muito importante para mim, assim, eu não esqueci essa frase, né? A gente entender que, por mais que a gente se esconda, a tendência é se esconder, não se mostrar com medo de não ser aceito, mas é só se mostrando que você vai ser aceito e que você vai ser amado do jeito que você é. Não tem outra forma. Então a gente precisa estar disposto a correr esse risco e se surpreender. Se surpreender vendo que realmente, quando a gente abre as nossas fraquezas, as pessoas ficam mais à vontade, as pessoas se sentem aliviadas, porque elas veem, eu também tenho esse medo, né? E elas acabam se abrindo também, né? Então a gente está vendo aqui por que nós não somos nós mesmos, já que é mais fácil, né? Já que é mais simples, por que nós não somos nós mesmos? Porque nós traímos a nós mesmos, né? E aí entra aquela questão que eu não sei quem estava falando, que geralmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas querem de alguma forma que a gente seja outra coisa. Então nós somos pressionados no ambiente, na convivência. As pessoas, muitas vezes, com a melhor das boas intenções, né, querem nos melhorar. Igual, quantas vezes eu falei que na fase da minha vida eu quis ser outra pessoa, porque as pessoas falavam, né? Não, você podia ser mais assim, sei lá, mais bem-humorada, mais sorridente, mais expressiva, mais alegre, né? E aí, eu falei, muitas vezes o inimigo pode roubar da gente aquilo que Deus tem pra gente. Porque muitas vezes, hoje eu estou aqui falando, mas eu deixei de falar muitas vezes. Porque eu achava que o meu jeito, eu achava que para falar eu tinha que contar piadinha, tinha que fazer as pessoas rirem, né? Porque hoje em dia parece que as pessoas que falam, elas são meio que de entretenimento, né? Parece que aqueles mais populares são aqueles que, nossa, contam tanta historinha e não sei o que, não sei o que. Deixei de falar, muitas vezes, porque eu não sou assim, né? O meu perfil é uma palavra mais reflexiva. Muitas vezes, nós abrimos mão do que somos e passamos a viver o que os outros querem. Às vezes, por não ter clareza mesmo, nem convicção do que nós somos. E aí nós nos traímos. Nós passamos a ser desonestos com a gente mesmo primeiro. E depois a gente passa a ser desonesto com as outras pessoas, se passando por quem não é, né? E enganando a si mesmo primeiro. Por isso que é tão importante a gente ter clareza da nossa verdadeira identidade e protegê-la, né? Colocá-la acima de tudo. A minha identidade em Deus, ela precisa estar acima de prazer, de dinheiro, poder, popularidade, né? Por isso que é importante eu ter clareza da minha verdadeira identidade e protegê-la, porque nela está a sua honra, a sua singularidade, a dignidade e o valor,
na verdadeira identidade em Deus, né? Como ser único que Deus criou de forma tão maravilhosa, de forma tão especial, com um propósito único, singular, né? Então, por isso que é importante, para que eu não seja desonesto mais comigo mesmo, não me traia, que eu não tenha medo de ser eu mesmo, medo de ser rejeitado, né? Porque eu não dependo mais do reconhecimento desse feedback dos outros. O mais importante é saber que Deus me ama incondicionalmente, né? Ele sabe, Ele me conhece, todos os meus defeitos, as minhas limitações, né? E a gente sabe que os grandes homens da Bíblia, os apóstolos, eles também tinham os seus defeitos, as suas limitações, né? E Deus usou cada um. E muitas vezes a gente perde muito. Na Bíblia nós temos bons exemplos de conflito de identidade, de gente que não cumpriu a sua identidade. Por exemplo, Sansão, né? Não sei se todo mundo conhece a história de Sansão, mas ele tinha um propósito muito específico de matar filisteus não é libertar, proteger, né, o povo de Deus. E Sansão, ele não cumpriu a sua missão. Ele não teve clareza da sua identidade. E nós podemos dizer, ele se traiu, ele não foi honesto. Deus tinha um propósito. Deus fez Sansão para ser aquele protetor. Deu a força para ele. E ele foi ser vamos dizer assim, uma palavra bem popular do nosso dia de hoje, o garanhão, o pegador, né, de mulheres na sua vaidade, né, e acabou pagando um preço muito alto por isso, né? Então, assim, ser verdadeiro consigo mesmo é o caminho para que a gente possa ser verdadeiro com os outros. Quanto mais autêntico a gente for com a gente mesmo, mais autêntico a gente vai ser com os outros e mais amado a gente vai ser. E quando a gente passa a ser honesto com a gente mesmo, a gente pode ajudar as pessoas que a gente ama a serem verdadeiras com elas mesmas também. A gente pode, então, passar a ajudá-las a também aprender a ser elas mesmas, ser honestas com elas mesmas, né? Para ser feliz também. Então, não há nada mais valioso do que a sua verdadeira identidade em Deus. Não há nada mais valioso, porque é nela que eu vou me sentir honrada, que eu vou me sentir única, que eu vou me sentir especial, que eu não vou mais precisar ficar buscando e provando alguma coisa para merecer aceitação e amor, né? Então, por isso que é tão importante. Quando você não voltar para o seu verdadeiro eu, você não conseguirá ser plenamente feliz. Verdadeiro eu em Deus. E aqui eu coloco uma história muito simples, mas que ilustra muito bem o que a gente está falando. Quem conhece a história do Baixinho Feio? Todo mundo conhece? Conhece, Carol? Eu acho que a gente põe as crianças hoje, eu não sei se elas conhecem, não. Vou contar para minhas crianças, vamos ver. Então, o que diz a história do patinho feio, né? Que era, na verdade, um cisne que nasceu no meio lá dos patinhos. Ele era grande, diferente, feio, né? Desengonçado, né? Rejeitado por ser diferente. Ele era rejeitado por todos. A patinha saía para passear com os patinhos e todo mundo ficava, a vaca, o porco, todos eles ficavam zombando. Mas esse daí, o que aconteceu, né? Por que ele é tão diferente? Por que ele é assim? Que bicho esquisito, né? Então, ele foi criando, construindo uma autoimagem, um autoconceito dele distorcido, não foi? E ele foi ficando triste,
ele achava que ele era aquilo que todo mundo estava falando, e ele passou a acreditar naquilo, né? Então ele tentou viver uma falsa identidade, ele tentou ser pato. Ele fez assim, um esforço enorme, um desgaste de energia tentando ser patinho, né? Mas ele não era feliz tentando ser pato, porque ele não era pato, né? Mas aí, o que aconteceu? Ele cresceu e um dia ele reconheceu a sua verdadeira identidade de cisne. Não foi? Quando ele viu o reflexo dele no lado, e ao ter clareza de quem era, pôde ser ele mesmo e feliz. Ele fugiu, né? Ele achou que era melhor, né? Foi se isolar porque ele achou que era melhor para todo mundo, né? Tem historinhas até que falam que ele achava que a mãe dele estava sendo envergonhada por causa dele, então ele achava que era melhor ele ficar longe mesmo de todo mundo, né? E ele tentou se aproximar dos patos selvagens, mas os patos selvagens também rejeitaram ele, não aceitaram ele, acharam ele esquisito. E ele continuou até que ele encontrou com os cisnes, mas antes ele se viu no reflexo, né? Então, como que a gente faz para a gente ser a gente mesmo? Já que vale a pena, que é mais fácil, que é mais simples, que é a única forma da gente realmente ser aceito, ser amado, ser feliz, tudo isso que a gente já falou, né? Então, como que a gente pode ser a gente mesmo? Aprenda a gostar de sua própria companhia. Vocês têm dificuldade de ficar sozinho? Consegue bem ficar com você mesmo? Esse autor, ele coloca como um exercício fundamental, que a gente deveria, todos os dias, ter um momento a sós com a gente mesmo. Que a gente aprenda a gostar primeiro da nossa companhia, e aí entra o autoconhecimento, que muito é falado aqui, o pastor Josias, né, já falou bastante, a autoobservação, o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aquilo, aonde que meu calo aperta, aonde que a coisa pega para mim, né? Então, assim, aprenda a gostar da sua própria companhia, reconheça que todos falham e são imperfeitos. É importantíssimo para a gente se aceitar primeiro, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não se aceitar, as pessoas não vão. Né? Esse é um processo que tem que começar em mim mesmo. O primeiro passo é eu aprender a estar bem comigo mesmo, né? E eu preciso reconhecer isso, que o erro é inerente. Tem muitas pessoas que têm um problema seríssimo. A dificuldade de errar, né? Não pode errar, que são as pessoas que têm um perfil mais perfeccionista, elas sofrem muito, 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 porque elas partem desse julgamento, elas são muito autoexigentes, autocríticas, né, com elas mesmas, e a gente precisa entender que todos nós falhamos, ninguém é perfeito, todos têm limitações, e que errar é humano, faz parte da nossa vida, né? E eu vou continuar errando, e as pessoas também vão errar. Então, decida viver a sua verdadeira identidade. E esse autor fala que é na solidão e no silêncio que mais aprendemos sobre nós mesmos. Que a gente deveria, todos os dias, fazer esse exercício, né? De ficar sozinho, de aprender um pouco mais da gente mesmo. Ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esconder suas fraquezas, e isso lhe custa uma quantidade imensa de energia. Quando reconhecemos nossas falhas com humildade, nos libertamos desse grande fingimento. Olha que forte que ele fala, né?
quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente pode se libertar de fingir ser outra coisa e ser a gente mesmo. Ele fala que é necessário ficar só para descobrir o enorme valor da solidão. As pessoas realmente excepcionais fizeram essa descoberta. E é na solidão e no silêncio que mais aprendemos sobre nós mesmos. E aí entra a passagem que eu coloquei quinta-feira passada, do Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Quem está falando isso é Davi. E Davi tinha muitas dificuldades, muitas limitações na sua vida. Foi uma pessoa humana que falhou, que errou, né, que pisou na bola algumas vezes, feio com Deus, mas ele tinha convicção, né? Ele dizia isso com convicção, de que Deus tinha criado ele no mais íntimo, cada detalhe, cada pedacinho, né? E ele fala, tuas obras são maravilhosas, o que o Senhor fez é maravilhoso, o que Deus fez de propósito, né? De forma especial e admirável. A cor do nosso cabelo, toda a nossa voz, cada detalhe foi Deus que fez, né? Então, o que eu quero deixar para você, para a gente encerrar? Vocês fiquem aí com a história do patinho feio na cabeça. Olhe para a água e veja o seu verdadeiro reflexo. Está na hora de deixar de ser o patinho feio, a falsa identidade, né? Está na hora da gente ir para a beira do lago e enxergar o nosso reflexo. Enxergar a nossa verdadeira identidade. E eu peço a Deus que você consiga ver além das imperfeições, né? Além das dúvidas, que você realmente reconheça quem você é em Cristo, né? Que você é o Filho de Deus. Quinta-feira eu trouxe aquela passagem também, quando Deus fala para Jesus, né? Tu és meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu afeto. E ele fala a mesma coisa para você. Ele fala a mesma coisa para mim. Tu és a minha filha amada, em quem eu coloco todo o meu afeto. Então, isso precisa te bastar, né? Isso já te faz preciosa demais, especial, digna, né? De muito valor, de um valor incalculável. Então, mais uma frase desse autor: quando aprendemos a valorizar quem realmente somos, atingimos a maturidade e a autoestima. Escolhemos ser nós mesmos e, a partir daí, podemos crescer. Quando aprendemos a nos valorizar, defender a nossa identidade, como eu disse, quanto é importante ter clareza de quem eu sou, minha verdadeira identidade, Deus, defendê-la, eu só vou fazer isso quando eu valorizar essa identidade, quando eu realmente entender o valor que ela tem, que ela vale mais do que qualquer coisa, porque nela está a minha honra, a minha singularidade, a minha dignidade e o meu valor, né? Então, quando eu aprender isso, realmente eu introjetar isso, eu vou me valorizar. E eu não vou aceitar menos que o excelente para a minha vida, né? Estou dizendo aí para você abrir mão e ficar arrogante, né? Ah, não, isso aqui eu não aceito porque eu só aceito o excelente. Não é isso que eu estou falando, mas assim, eu vou passar a me valorizar. E aí eu vou atingir um nível de maturidade como pessoa, de autoestima, e aí sim eu posso começar a crescer, né? Se você compreende quem você é, você compreenderá a sua missão. Se a gente compreende quem nós somos, a
nossa identidade em Deus, nós vamos compreender que nós temos uma missão. Né? Se você compreender a sua missão e cumpri-la, ou pelo menos se dispor, se colocar à disposição para cumprir, o Espírito Santo te enche e sua vida vai se tornar produtiva, frutífera e satisfatória. Isso é uma grande verdade. A gente precisa trazer isso assim, travado no coração. Quem falou isso foi o pastor Lúcio Barreto, o pastor Lucinho. E pastor de jovens lá da igreja da Lagoinha. E somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Né? Então era essa a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente continuar conversando sobre aquele assunto. Acredito que quinta-feira que vem eu não vou continuar falando sobre